Meus irmãos, prestem atenção. Hoje é o penúltimo sermão de Gênesis. Depois de um ano pregando Gênesis e também epístolas pastorais, entremeando as séries de Gênesis, foi um ano assim com leituras muito longas. Fizemos sermões narrativos, expositivos, a fim de conseguirmos abraçar todo o texto de Gênesis. Eu, particularmente, fui muito abençoado até aqui, eu espero que você tenha sido também. Esse é o primeiro livro da Bíblia. Não adivinhem, mas tentem imaginar qual será o livro-tema do próximo ano. Apocalipse. Nós vamos trabalhar Apocalipse no próximo ano, entremeando com Daniel, porque nós sempre vamos Antigo e Novo Testamento ao longo do ano. E você vai ficar sabendo de outras novidades aí para o ano que vem também. Fique atento. Mas, meus irmãos, nós estamos aproximadamente aqui, nisso que eu li para vocês, e o trecho que eu não li, que é o final do capítulo 47, a partir do versículo 13, é o trecho em que José compra tudo para Faraó. Ele vai comprando, ele arranja todo o dinheiro, todo o gado e todas as terras do Egito e põe na mão de Faraó. Nós vamos falar disso melhor, mas é disso que trata o último trecho, que eu não li apenas por sua extensão mesmo. Nós estamos mais ou menos, e aí nós temos datações documentais extra-bíblicas que nos permitem ter uma precisão muito razoável. Estamos no ano 1876 a.C., talvez com 2 anos, 2, 3 anos de tolerância para lá ou para cá, mas temos uma chance de ter uma precisão muito grande neste momento. A narrativa da jornada ao Egito começa com a notícia de que Israel partiu. Israel referindo-se a Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel por Deus e que agora começa de fato, de modo emblemático, a aparecer mais com essa nominação do que o próprio Jacó, que mesmo depois de Deus ter mudado o seu nome, a Escritura continuava chamando Jacó de Jacó. E agora nós começamos aqui o versículo 1 que eu li para vocês, Israel partiu com tudo o que possuía. E começa a usar de modo mais sistemático, e daqui por diante nós teremos isso cada vez mais intenso na narrativa do Pentateuco, aproximando a imagem de Jacó, que se torna Israel, da criação da nação de Israel. Essa mesma nação que está em constantes conflitos, embora essa nação não represente exatamente a mesma que foi formada no Antigo Testamento, mas é uma expressão decorrente daquela. O pano de fundo dessa narrativa está exatamente na narrativa anterior. Então você pode, se você não esteve aqui, você pode procurar um sermão atrás ou os 2 sermões anteriores, porque no último sermão nós vemos José convidando, sob a autorização e também a quiescência de Faraó, convidando o seu pai Jacó, depois de todos aqueles entreveros com os seus irmãos, convidando Jacó para se transferir para o Egito com todos os seus bens, enfim, com tudo. A casa não era de alvenaria, era tenda, então ficava mais fácil. Desmonta a casa e leva com você. Então agora nós estamos diante de um Jacó que de certa maneira experimenta algo muito parecido com aquilo que seu avô tinha experimentado quando ele estava lá em Ur dos Caldeus e Deus diz assim, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e vai para uma terra sem saber para onde vai, mas saia, eu vou dizer quando é que você para, onde é que você fica, então vai embora. E ele foi sem saber para onde ia. De certa maneira, não pelo ponto geográfico em si, mas pela grande interrogação que ficava na mente de Abraão, será que quando eu chegar lá eu vou sustentar a minha família? Será que ao chegar lá eu vou ter como crescer e me tornar de fato um grande clã? A ideia de nação ainda não era concreta na mente dele, mas a ideia de clã, sim, o clã tribal era o normal naquele tempo. E agora Jacó recebe uma orientação, um convite dizendo, saia também de onde você está
com suas tendas armadas, a sua família está toda aqui, saia e vá para o Egito. A grande interrogação agora não era para onde eu vou, porque isso ele sabia. Mas a grande interrogação permanecia a mesma. Será que quando chegar lá vai dar tudo certo? Se você se colocar no lugar de uma pessoa com essas necessidades, você também vai entender essas interrogações. E a chegada ao Egito tem duas características. A primeira é que para chegar ao Egito ele tem que sair da terra prometida. Ele já sabia que estava na terra prometida. Mas as palavras que Deus tinha dado antes esta é a terra prometida, mas ainda não é o momento de você tê-la em definitivo. Vocês vão passar por algumas coisas terríveis, e só depois é que eu vou dar essa terra para vocês, mas é essa aqui. E ele sabia que estava nela, e ele agora tinha uma decisão a tomar. Ele precisava sair da onde ele sabia que era a terra prometida, e ir para o meio de uma terra que profanava o nome de Deus. Era uma terra absolutamente idólatra, mística, para usar uma palavra mais contemporânea, absolutamente esotérica nos seus condutos religiosos. E ele não sabia se voltaria ou não. Ele tinha essa esperança. Tanto é que lá depois ele diz, olha, um dia Deus vai nos tirar daqui, levem os meus ossos para me enterrar na terra prometida. O próprio José vai pedir a mesma coisa antes de morrer. Primeiro ponto de interesse quando ele chega lá foi o encontro com José. Nós vamos ver isso com mais cuidado. O segundo grande ponto foi o encontro com Faraó. Ele se encontra com seu filho e depois ele se encontra com o governante máximo do maior império da época. E isso é muito contundente naquele momento. Embora nós tenhamos uma história bonita, impactante, agora nós estamos chegando no momento bonito da história. Já passamos pelo momento feio. Muita briga, muita trapaça, né? Muito dedo no olho. Né? Agora é a hora de se reverem. Agora é a hora de aproveitar as bênçãos de Deus. Reencontros, bênçãos, alegria. Essa trama também nos traz a realidade clara para a nossa vida de que Deus está com o seu povo, onde quer que ele esteja, porque Deus prometeu fazer isso. E assim como Deus acompanha aquele povo em todo esse traçado, em todo esse trajeto, da mesma forma Deus nos acompanha. E haja o que houver na nossa vida, Deus está ao nosso lado, porque Ele prometeu que seria assim. Amém, queridos? Então vamos lá. Israel e seu clã se mudam para o Egito, vão embora. E tirando aquele pedacinho que eu pulei, porque é um trecho em que pais e filhos são mostrados para que uma genealogia seja apresentada, e eu só não li, para a economia de tempo mesmo. As genealogias têm uma importância muito grande, não apenas na formação dos povos antigos, como para a nossa compreensão do que aconteceu, e essa genealogia está aqui para nos mostrar quem é que entrou, porque tinha direito legal dado por Deus de entrar. É por isso que essa genealogia está aqui. Deus se encontra com Israel e lhe promete descer ao Egito com ele. Aqui há uma peculiaridade: o Egito ficava numa depressão se comparado com a terra de Canaã. Canaã ficava no alto, o Egito ficava no baixo. E essa ideia de descer, você não quer descer na vida, você quer subir na vida. Então existe algo dentro de nós que nos mostra que descer não é muito bom, o melhor é subir. Não é verdade isso? Não acontece com você? Isso na Escritura também tem essa carga semântica. Sansão desceu até os filisteus e lá conheceu Dalila. E agora Jacó está em Canaã e vai descer até o Egito. Então existe essa conotação de que alguma coisa pode sair errado, porque o trajeto dele não é ascendente, é descendente. E assim começa. Só que Deus promete a Jacó que estará com ele naquele trajeto. Ele dá uma parada em Berseba. Eu não sei se você lembra de sermões anteriores, mas Berseba foi o lugar em que seu pai, Isaque, e o seu avô, Abraão, também haviam adorado a Deus, e o mesmo lugar em que Deus havia aparecido a ambos. Então era um lugar contundente para a adoração e o culto ao Senhor, um culto espontâneo, porque Deus não tinha mandado. Deus não falou assim: ô Israel, quando você estiver indo para o Egito, dá uma parada ali em Berseba e faz um culto. Deus não ordenou, aquilo foi um culto espontâneo da parte de Jacó.
Logo em seguida, nós vemos que Jacó oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai, e pela primeira vez nós temos essa expressão, e a única vez que essa expressão acontece no livro de Gênesis. Berseba era a última cidade habitável antes do Egito. Nós temos cidades assim que marcam geograficamente. Eu vou com certa regularidade a algumas cidades de São Paulo, por estrada. E eu já sei que algumas cidades me marcam. Por exemplo, tem uma cidade que é a primeira daqui para lá, indo pela Dutra, que é a cidade de Queluz. Por que ela me marca? Porque é onde eu abasteço mais barato. Então eu saio daqui, eu não encho o tanque, eu vou com um tanque o suficiente para chegar a Queluz, chego lá, eu encho o tanque. Porque os tributos no estado de São Paulo são mais a menos que no estado do Rio. Então é uma cidade que me marca. Berseba era uma cidade que marcava Jacó por alguns motivos. Meu pai adorou a Deus ali, meu avô adorou a Deus ali, meus antepassados, eles deixaram holocaustos na presença do Senhor ali, eu vou fazer isso também. Era a última cidade em que ele podia cultuar dentro da terra prometida antes de entrar no Egito. E ele faz isso. Aquela possibilidade de mudança para o Egito tinha surpreendido Jacó. Afinal de contas, ele achava que o filho estava morto, já tinha 22 anos. Você imaginou? Você imaginar seu filho morto por 22 anos e de repente você descobre que ele está vivo. Que foi isso que aconteceu. E não apenas que está vivo, mas aquele garoto que você viu pela última vez, agora é o governador do Egito. Ele agora tem grande poder onde ele está. E ele me mandou ir para lá, ele me chamou para ir para lá. E dessa forma, aquilo causa uma certa espécie nele. Mas ele também tinha algumas questões na sua mente. Ele sabia que o seu avô Abraão tinha ido para o Egito por razões escusas e que Deus não tinha se agradado daquilo. Lá no Egito ele mente, ele trapaceia. E depois o seu pai, Isaque, também vai para o Egito, onde ele mente, ele trapaceia. E Deus não se agradou de ele ter ido para o Egito. E agora ele pergunta, puxa, vovô foi para o Egito e Deus não gostou. Papai foi para o Egito e Deus não gostou. Será que é mesmo para eu ir para o Egito? Não bastava o convite do governador, não bastava o convite do faraó. É mais ou menos o seguinte, você recebe uma carta com o selo da Casa Branca. O presidente, o Biden, num momento de extrema lucidez, ele se lembrou do presbítero Jean Delesposte. E ele manda uma carta para ele dizendo assim, vem almoçar comigo na Casa Branca. E depois um alto figurão lá da Casa Branca manda uma outra carta em seguida dizendo, não venha, você vem para almoçar, mas já fica e mora aqui também. Isso não causaria espanto em qualquer um de nós? Eu não sei, presbítero Jean, talvez ele achasse isso normal. Mas são coisas que não são da normalidade do nosso dia. E isso acontece com Jacó. E é por isso, por causa dos seus temores, que Deus resolve falar diretamente com ele. Vai, porque sou eu que estou mandando. E Deus faz isso através de sonhos. E tranquiliza Jacó. Essa foi uma revelação especial de Deus ao seu servo, ao último dos patriarcas. E levou mais 430 anos para Deus fazer isso de novo. Porque Deus só vai ter outra revelação especial, dada a Moisés, junto à sarça que ardia e não se consumia. Está lá em Êxodo 3. 430 anos depois, há um grande silêncio da parte de Deus. E essa foi a última vez que Deus fala antes do processo de libertação estar para começar lá na frente. Deus disse para ele não temer ir ao Egito, e Deus reforça as suas promessas de que ele estaria com ele quando ele fosse para o Egito, e segundo, ele traria Jacó de volta. Talvez Jacó não imaginasse que isso aconteceria com os seus ossos e não com ele vivo. Depois nós vamos ver o encontro de José com Jacó, seu pai. Israel envia Judá antes dele, e aqui Judá já tinha entrado num processo de proeminência diante dos seus demais irmãos. Ele já estava assumindo a liderança das tribos. Rúben, Simeão e Levi, em sermões anteriores nós vimos porque cada um foi perdendo a chance de liderar o povo de Deus, porque essa era a ordem.
primeiro Rúben, depois Simeão e depois Levi. E eles foram perdendo, por seus pecados, por seus desvarios, foram perdendo a possibilidade de serem a liderança, até que Judá, o quarto irmão, assume a liderança. E aqui isso já está claro. O próprio chefe do clã, que é Jacó, já está delegando a ele episódios de liderança consumada. 22 longos anos tinham se passado. Gente, é muito tempo. 22 anos. Você achando que seu filho está morto. E de repente, você recebe a notícia que ele está vivo. 22 anos atrás, Jacó tinha muito menos experiência. Fazia muita besteira. Fazia um monte de coisa errada. Distorcia o conceito familiar. 22 anos atrás, antes daquilo, José não passava de um adolescente fanfarrão que fazia questão de provocar os seus irmãos. Olha como é que eu sou bom. Eu tenho uma roupa especial, papai fez para mim. Vocês, eu vou contar um sonho para vocês, mas ele não conta por razões lícitas, ele conta para provocar os seus irmãos. Vocês vão se curvar diante de mim, né? 22 anos depois, ali está um velho ancião, tendo aprendido da parte de Deus qual era o seu papel. Um velho rude, seminômade, mas que era agora um verdadeiro expoente da família de Deus. E seu filho, que agora já tinha amadurecido, muitos anos de prisão, muitos anos de privação, tinham feito dele alguém experiente, alguém maduro, e agora era o governador do Egito. Deus tinha sido extremamente bondoso com todo aquele clã. E o que nós lemos aqui é um verdadeiro milagre. Isso era milagre. O que está acontecendo, essa história é uma história de milagre. E além da providência de Deus, que se manifesta claramente aqui, eles também experimentavam o poder gracioso de um Deus cujas promessas jamais falham. E por isso, há credulidade sobre aquilo que Deus fala. O salmista, lá no Salmo 37, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que nós estamos vendo aqui é o cumprimento dessa fala do salmista. Quando chegamos ao final do capítulo 46, ele orienta seus irmãos sobre como responder a Faraó. E por que isso? Porque parte dos rebanhos dos hebreus eram rebanhos ovinos, de ovelhas. E os egípcios entendiam que isso era abominação. Então, por isso que eles dão destaque aos rebanhos, aos demais rebanhos que eles tinham, a fim de não serem considerados abomináveis aos olhos dos egípcios. Eles confiaram em Deus, confiaram na orientação de José, e tudo deu certo. E cabe aqui a sequência daquele salmista, no Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, Ele fará. É assim que nós temos que viver. A sequência desse texto é que Faraó conhece Israel. Faraó estava curioso. Eu tenho o meu governador, o sujeito está fazendo um trabalho extraordinário. E ele me falou que tem um pai que mora em Canaã. Eu mandei chamar agora, eu quero saber quem é. José vai lá e conta para ele: olha, papai chegou com a família inteira. José não apresenta só seu pai, ele apresenta o pai e 5 irmãos. E com isso ele dá uma ideia, não dava para trazer os 70 diante de Faraó, era uma corte. E ele então apresenta os seus irmãos, que muito provavelmente serviam para dar uma ideia a Faraó do que era a estrutura familiar que Jacó trazia para lá. O próprio Faraó diz: se você, ô José, souber que eles têm habilidade para isso, escolha alguns para serem pastores dos meus rebanhos pessoais. Então ainda arranjou emprego para a turma naquele momento. E quando se encontra com Israel, com Jacó, ele abençoa Faraó. Isso era uma espécie de saudação, em que a bênção era proferida no meio da saudação. E um detalhe curioso, eu não sei se vocês notaram isso, que no meio do nada, Faraó vira para Jacó e pergunta assim: quantos anos o senhor tem? O negócio até meio indelicado, né? Quantos anos você tem? Ô, filho, qual é a tua idade? A gente não faz isso. Mas Faraó fez isso. E a gente se pergunta por que ele fez isso. Os egípcios tinham uma enorme preocupação com a morte e com o estado pós-morte. Não é à toa que as múmias vêm de lá. As múmias mais conhecidas que nós temos vêm de lá.
E eles tinham toda uma crença que envolvia a morte e o mundo pós-morte, o universo pós-morte. E quando ele se depara com um sujeito de 130 anos naquela época, nós vamos ver depois, no momento da morte de José, José morre com 110 anos, nós vamos ver que ele morre na média dos egípcios. E quando o faraó olha para aquele homem muito mais velho do que a média egípcia, ele deve ter ficado assustado. Rapaz, o sujeito está vivendo demais. Quantos anos o Senhor tem? E ele fica impressionado com a idade de Jacó, porque a preocupação dele era a longevidade. A mumificação entre os egípcios tinha por finalidade encontrar um meio transcendente, metafísico, para terem a perpetuidade da vida, mesmo que fosse transpondo desta vida para uma vida sobrenatural. Essa era a ideia deles. E ele fica estupefato com os 130 anos de Jacó, e mal sabia ele que Jacó ainda ia viver outros 17 anos. Diferentemente de muitos de nós, Jacó foi muito simples na presença de Faraó. Meus irmãos, tem um monte de crente que é pavão. Quando está diante de autoridades, quando está diante de pessoas que possam lhe render algum tipo de benefício, o sujeito se abre todo. Ele parece um pavão. Ele oferece benefícios, ele quer benefícios. Ele fala o que não deve. Claro que ele vai ouvir o que não quer. Diferentemente de muitos de nós, ele não quis se exibir e não quis mostrar o seu valor, que ele tinha, mas ele não quis mostrar. Ninguém precisa saber quem nós somos ou o que nós fazemos. As pessoas precisam ver Deus na nossa vida. E nós estamos trocando a expressão do Deus verdadeiro pela autopromoção. Esse é o tempo em que nós vivemos. E isso, de certa maneira, entra na igreja do Senhor. E a gente inverte os papéis. Nós temos que refletir Cristo. Nós temos que ter o cheiro de Cristo. Nós temos que exalar o perfume do Senhor. Nós temos que ser a expressão do Senhor. Eu preciso diminuir e fazer o Senhor crescer. É a palavra que Paulo nos deixa. E lá atrás, Jacó consegue viver isso na prática. O Senhor é o faraó. Muito bem, muito prazer conhecê-lo. Que Deus o abençoe grandemente. E saiu de cena. Vocês podem notar que o texto diz que ele abençoa o faraó e vai embora. Diante de tudo isso, mais uma vez, nós vemos a mão de Deus. Porque o plano de Deus era, de fato, estabelecer José no Egito. Havia necessidade futura disso. Lá atrás, quando Deus começa a costurar tudo isso, é um grande plano da parte de Deus. Os sonhos que José teve tinham a ver com isso. José ser vendido como escravo tinha a ver com isso. José ter ido parar na prisão tem a ver com isso. José ter sido esquecido na prisão tem a ver com isso. José ter sido abençoado por Deus para interpretar sonhos tem a ver com isso. A sua promoção futura governador de um modo absolutamente estranho tem a ver com isso. Tudo tinha a ver com a execução do plano de Deus. Depois vem uma fome generalizada, tinha a ver com isso. Todas as tramas envolvendo o clã de Jacó e a vida de José, tudo tinha a ver com isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus tem planos para as nossas vidas individualmente, e tudo o que acontece conosco tem a ver com a execução do plano santo e perfeito de Deus, mesmo que não entendamos, como duvido que José entendia porque ele estava na cadeia. Duvido que ele entendesse porque ele tinha sido esquecido. Ele disse para o sujeito: você vai viver, quando você sair daqui, faz um favor, lembra de mim, intercede por mim. O cara esqueceu. Levou mais 2 anos para aquilo ser lembrado. Duvido que ele estivesse entendendo todas as situações. Você não precisa entender tudo. Você precisa confiar que Deus governa a sua vida. E ponto final. Provérbios 21, 1 nos diz assim: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Os atos de Faraó estavam na mão do Senhor e Deus dirigia o que Faraó ia fazer ou não naquele momento. Como o Faraó de 430 anos depois também tinha o seu coração nas mãos de Deus e fazia
o que Deus queria. Tanto é que o próprio Senhor disse: eu endureço o coração de Faraó para ele não deixar o meu povo sair. Ocorre que quando estamos no meio da história, nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente distingue o que é que está acontecendo. Até que finalmente, nessa história, José compra tudo para Faraó. Ele se torna não apenas o agente da sobrevida das pessoas, ele passa a ser um instrumento real da bênção de Deus para todas as nações. Porque além de ser um instrumento de Deus para abençoar o povo da aliança, ele também se torna um instrumento de bênção para toda a população do Egito. O povo do Egito foi preservado por causa de José. Mas não apenas isso, o povo de Canaã começa a ser preservado por causa de José. E diz o texto que vários outros povos, provavelmente daquele entorno ali do delta do Nilo, enfim, todo aquele entorno, começam a ir até o Egito. Essas nações também são abençoadas por José, no sentido de serem preservados. Povos estrangeiros iam comprar mantimento no Egito. Inicialmente, José arrecadou todo o dinheiro que conseguiu. Cobrou que mercado livre, poder da compra, da procura, estava lá e todo mundo procurava, o preço deve ter subido. E ele arrecada todo o dinheiro. Não leva para si, mas o texto é claro que ele depositava isso lá para Faraó. Depois que as pessoas não tinham mais recurso, mas ainda tinham fome, ele começa a fazer escambo. Então vamos fazer o seguinte: vocês não têm mais dinheiro, vocês têm gado, comecem a me pagar com gado. E as pessoas começaram a trazer seus rebanhos. Chegou uma hora que Faraó era dono de todo o dinheiro e de todo o recurso dos gados, o recurso animal que as pessoas tinham. Chega uma hora, a gente está falando de anos. Isso não aconteceu de um dia para o outro, de uma semana para outra, são anos. Chega uma hora que ninguém mais tinha dinheiro, ninguém mais tinha gado. Ele falou: vocês têm terra, por que vocês não vendem essa terra para Faraó? E ele cuida de tudo e vocês vão ter comida. E assim foi. Ao final de tudo, Faraó era dono dos recursos, do gado e da terra. E é curioso nos lembrarmos que, embora isso pareça estranho para os nossos dias, foi esse o instrumento usado para abençoar aqueles povos. Eles não morreram de fome, de inanição por causa desses movimentos que José provocou. Lá em Gênesis 12, 2 e 3, Deus diz a Abraão o seguinte: farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso Deus falou para o avô de José. Nós estamos vendo o cumprimento disso já na terceira geração. Um descendente direto de Abraão, que era José, está sendo o canal de bênção de Deus para vários povos, preservando a vida daqueles povos. Amém? Essa é a história. Já está na parte bonita da história. No próximo domingo nós vamos ver o encerramento dessa história. Mas o curioso aqui, até esse momento, é que os egípcios se tornam uma espécie de escravos de Faraó. Perderam, para ter comida, para ter sobrevida, perderam o dinheiro, o gado e as terras. Se você não tem nada, você deve tudo ao seu monarca, ao seu rei, você é servo daquela pessoa. Mas enquanto isso acontecia, os hebreus ganhavam terra, os hebreus ganhavam gado, os hebreus ganhavam liberdade. Enquanto o povo de Deus estava sendo livrado e entrava por um processo de prosperidade, os egípcios estavam indo em direção oposta. José só não comprou o gado, as terras, e não ficou com recurso daquilo que pertencia aos sacerdotes egípcios, porque eles eram mantidos pela casa real. De resto, foi todo mundo. Agora nós precisamos de algumas conclusões. E aqui nós estamos indo para o encerramento. A primeira delas é que existe uma graça soberana do Senhor sobre tudo isso que nós falamos. Como governador, José tem o direito de honrar Benjamim. E ele honrou Benjamim. Desde que ele o viu pela primeira vez, põe um prato para ele 5 vezes maior. Não sei como é que o menino comeu aquilo tudo, mas era um prato 5 vezes maior que os outros. Cada um recebeu um PF, ele recebeu uma bandeja desse tamanho. Mas aquela era uma forma que José tinha para dizer: eu sou o governador, eu privilegio quem eu quiser. Aí você fala assim: rapaz, sujeito esquisito, né? Mas aí a gente vai aprender depois, na história da redenção,
que Deus faz exatamente isso conosco. A sua graça soberana honra quem Ele quer honrar. A sua graça soberana salva quem Ele quer salvar. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e todos e Ele tem vontade que é própria e é soberana. Da mesma forma que José, naquele momento, tinha uma vontade que era inquestionável. Eu dou mais comida para quem eu quiser dar mais comida. Aí Rubem levanta o dedo, mas por que o senhor não deu para mim? Porque eu não quis. E por que deu para Benjamim? Porque eu quis. Vocês entendem de onde é que vem a estrutura da escolha de Deus pelo que são os seus filhos? Por que Deus escolheu A e não escolheu B? Porque Ele quis. Quem é que tem coragem de pedir satisfação a Deus do que Ele faz e por que Ele faz? E aqui se mostra a ideia da graça soberana de Deus. Se fosse apenas o derramar da justiça de Deus, haveria necessidade de requerer que Deus recompensasse a obediência e punisse a desobediência de forma absolutamente pragmática. Mas Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E ponto final. Não porque essa pessoa mereça, como Benjamim não merecia. Eu não mereço, nenhum de nós merece. Deus quis ter misericórdia de cada um daqueles que Ele escolheu. Ponto final. E de fato, meus irmãos, a igreja e as famílias da igreja são forte e profundamente abençoadas quando compreendem essa doutrina. Porque se por um lado causa certa espécie nas pessoas dizer, puxa, mas como é que Deus faz isso? Ora, porque Ele é Deus. Não compare Deus com a criação. Compare Deus apenas com Deus. E como não há outro Deus com o qual comparar, tem que ser com Deus triuno da Escritura. Não há igual a Deus. E quando nós compreendemos essa doutrina, nós passamos do estágio do espanto para o estágio do descanso. Se eu estou aqui entre os que Deus escolheu, a minha alma descansa em Deus. Eu não fiz nada, não havia mérito em mim, e Deus resolveu ter misericórdia de mim, porque Ele quis ter misericórdia de mim. Eu descanso nas mãos de Deus. A agitação do meu coração desaparece, porque eu fui alvo dessa misericórdia. E se eu não fosse alvo, não tivesse sido alvo dessa misericórdia, eu sequer estaria pensando nisso. Lá na frente, nós vamos ver que esse povo, esses 70 que entraram aqui, que depois de 430 anos, vão representar 600 e poucos mil homens, e a gente sabe que só contavam os homens naquele tempo. Isso vai representar mais ou menos algo perto de 3 milhões de pessoas, pelos cálculos que a gente faz. Esses 70, 430 anos depois, são cerca de 3 milhões de pessoas. O povo multiplicou. Deus quis abençoar aquele povo. O povo merecia? Meus irmãos, a gente está chegando ao fim de pregar o livro de Gênesis todo. Se tem uma coisa que aquele povo não merecia, era a bênção de Deus. E olha que o povo nem estava formado, era embrionário ainda. Tinha uma mulher canaanita no meio, uma das esposas. Tinha uma mulher egípcia, concubinas de Jacó, que deram filhos a Jacó. E Deus resolveu abraçá-las, porque os filhos delas entraram na terra prometida, fazendo parte do povo de Deus. Deus escolhe quem Ele quer escolher, mesmo que seja da terra de Canaã, mesmo que seja da terra do Egito, mesmo que seja você de Paris ou da Baixada Fluminense. Deus não escolhe por causa do lugar onde você saiu, onde você nasceu, de onde você saiu, pelo tanto que você tem, pela beleza ou feiura que você tem. Deus não escolhe por isso. Deus escolhe porque resolveu escolher pessoas que um dia haveriam de adorá-lo em espírito e em verdade. É só isso. Amém? Mas uma conclusão a que chegamos é que tem um claro demonstrativo tipológico aqui. Abraão e Jacó, de maneira até literal,
mas também muito simbológica, tem seus filhos de volta dentre os mortos, de maneira muito simbólica. E ambos os seus filhos prefiguram a morte e a ressurreição de Cristo. Abraão teve Isaque, prestes a morrer, como se estivesse voltando à vida. Não mata ele não, pega aquele carneiro ali. O substituto entrou no lugar dele. E agora, o filho desaparecido, tido por morto, aparece de volta. Mas dos dois, José representa isso de forma mais marcante, mais intensa. Ambos não apenas estavam vivos nessa narrativa, mas também exerciam domínio sobre todos, tanto José quanto depois o Senhor. A reação de Jacó quando recebe as notícias extraordinárias antecipa aquela reação que os discípulos tiveram diante de notícias extraordinárias. O Senhor não está lá, ele sumiu do túmulo. O que será que fizeram com ele? E ficou todo mundo assustado. Ambos os grupos recebem a notícia com incredulidade. A primeira reação de Jacó foi não acreditar. Que isso, gente, 22 anos depois, ele não está vivo, não. Os discípulos dizendo, que isso, eu vi, ele foi tirado da cruz. Eu estava de longe, eu estava com medo, eu fugi de perto, mas eu estava olhando, tiraram ele da cruz, botaram na sepultura, eu vi, botaram aquele pedrão. A primeira reação é de incredulidade, porque quando Deus faz, é algo tão fantástico que a gente mesmo tem dificuldade em crer muitas vezes. Mas conforme o fato é confirmado, inúmeras provas irrefutáveis começam a vir à tona, então aqueles começam a experimentar alegria. E existe uma mutação de sentimento, de incredulidade para uma credulidade eivada de alegria. E aquilo que era algo para deixar a pessoa atônita e entristecida, agora se torna algo para deixar a pessoa absolutamente feliz pelos fatos de Deus. Isso acontece nesses dois grupos. A fé é aquilo que revigora, reorienta, faz com que a escassez tenha aspecto de abundância, a tristeza se torne alegria. Como diz o salmista, o pranto se torna dança, a profunda tristeza torna-se aparente alegria. Você não contém mais, a alegria extravasa. Mais uma conclusão. Jacó viajou até o Egito para reencontrar seu filho. Ele tinha lamentado a sua morte por mais de 20 anos. E José, mesmo ocupando uma posição muito elevada naquele momento, deixa de lado a sua posição, vai correndo até o encontro de seu pai. Eles se abraçam por longo tempo, se beijam. Pai e o filho, até então separados, eles se encontram de maneira muito comovente, lembrando nitidamente um outro abraço comovente que nós vamos ler na Escritura, que está lá em Lucas 15, 24, quando o pai abraça de maneira comovente o seu filho, o filho que volta, o filho que estava perdido, mas que agora foi encontrado. E assim também eles se abraçam aqui. As palavras de José parece que não passaram de soluços, talvez destemperados pela alegria, e Jacó só fala uma coisa: agora eu posso morrer, porque eu sei que meu filho está vivo. Um outro sujeito falou uma coisa parecida: agora eu já posso morrer, porque eu já vi o meu Salvador. Agora eu posso morrer, porque eu sei que ele já chegou. O Senhor já está entre nós. Talvez essa expressão seja uma expressão rude para nós que somos ocidentais, mas estamos falando de alguém ali do Oriente Médio. Já posso morrer, porque os problemas existenciais que eu tinha já acabaram. Eu sei que o Senhor está aí. Eu já vi meu filho. Eu disse que eu ia descer à sepultura chorando pela morte dele. Agora eu já posso ir em paz, porque eu sei que ele está vivo. Amém, meus irmãos? O sofrimento se torna alegria muitas vezes. E isso é Deus quem faz por nós. Eu vou aplicar aqui apenas 3 elementos para nós levarmos para casa. A presença de Deus é perceptível de forma clara em todo esse texto. E nós vemos a presença de Deus conosco em Jesus Cristo. São paralelos tipológicos que nós vemos aqui. Vejam bem, assim como José concedeu a Israel uma possessão na terra, ou seja, foi José quem promoveu
a posse da terra em Gósen, que era o suprassumo da terra do Egito, Jesus também, lá em Mateus 25, 34, vai nos garantir a possessão de uma terra. Assim como José deu comida a Israel, lá em João 6,35, nós vemos Jesus sendo aquele que nos dá o pão da vida. Assim como José salvou Israel da fome, lá em João 3,16, nós vamos ver que o Senhor Jesus nos salvou do pecado e que nos dá a vida eterna. De acordo com as promessas de Deus, Ele sempre vai com o seu povo onde quer que o seu povo vá. Depois você pode ver isso em Mateus 28, 20. Meus irmãos, fica aqui uma lembrança para nós. Haja o que houver, esteja você onde estiver, vá você para onde for, seja fiel ao Senhor e o Senhor estará com você. Amém? Nunca pense que está sozinho, você não está. Segunda, comparando o texto que nós lemos aqui em 47:9, Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Comparando isso com Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós podemos concluir que a simplicidade e a humildade de Jacó, aliados também à firmeza da sua fé e das convicções que ele trazia, o transportaram no tempo e no espaço para algo que acontece muito depois. Da mesma forma, eu e você também precisamos ser em nossa caminhada. E precisamos dizer com plenitude de voz no nosso coração, porque andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Se a gente andar pelo que vê, a gente para ali na esquina. A gente não prossegue. Poucas coisas são mais preciosas que a família que Deus nos deu. Poucas coisas estão sendo mais banalizadas que a família, segundo a ordem de Deus. Agora, tem um lado que todo mundo sabe também, todas as famílias têm problema. Não tem? Tem. Toda família tem problema. Alguns problemas são mais sérios, é claro, são mais graves. A sua família não vai ser exceção, você vai ter problema. A questão não é essa, mas a questão é a gente poder responder a pergunta: o que você vai fazer quando o problema de verdade, o problema real, sério, grave, bater a porta da sua casa? Vai bater. Vai ter problema sério batendo na porta da sua casa. Se a sua resposta for uma resposta humanista, baseada naquilo que você acha que pode fazer, ou nas orientações deste século, orientação antropocêntrica, a resposta está dentro de você, você vai ter respostas fora dos padrões de Deus. E aí você vai afundar, você e a sua família vão afundar. Não queira se dirigir para resolver os seus problemas pessoais e familiares pelo que este mundo fala. Dirija a sua vida pelo que Deus fala, senão você afunda. Se a sua resposta estiver em Deus e a sua palavra, você navega em águas turbulentas, porém chega do outro lado, ou em águas calmas e você tem momentos de mais tranquilidade. Todos nós temos momentos muito intensos e momentos também mais calmos, graças ao bom Deus. Imagina se a gente só tivesse tempestade. Estava frito, né? Sustente a sua esposa, sustente o seu marido, sustente os seus filhos em Deus, sustente a sua geração, a sua família, pela oração, pela entrega absoluta de sua vida. Finalmente, apenas uma frase, diante de tudo isso que nós falamos e aplicamos. Preste atenção na última frase. Descanse em Deus, porque nada é mais poderoso do que o nosso Deus. E o convite dele para nós é descanse. Meus irmãos, a turbulência da sua vida pode ser uma enfermidade. A turbulência da vida de José a gente já aprendeu. Foi vendido como escravo, foi preso, foi banido. A turbulência na sua vida pode ser uma enfermidade muito severa. Ou alguém do seu relacionamento amargando uma enfermidade. Pode ser uma dívida que você não sabe mais como pagar. Pode ser uma incredulidade que se instalou no seu coração e você não sabe mais como resolver aquilo. Pode ser o dissabor de filhos que abandonaram o caminho do Senhor e estão envolvidos com aquilo que não presta. E aquilo amarga o seu coração. Pode ser uma traição que você enfrenta. Pode ser a dor de uma morte que você não consegue superar. Alguém muito querido
e você tem dificuldade para superar? A gente não sabe. O que eu sei é que todo mundo aqui tem problemas. Todo mundo aqui é um Josézinho, sabe? Um pequeno José que carrega as mazelas da vida. O que a gente vai fazer? Porque há coisas que não estão no seu domínio de fazer. Tem coisas que você não consegue fazer. E aí, meus irmãos, é olhar para cima. Você olha para os lados, vê angústia, desesperança, tribulações. Você olha para baixo e vê dissabores, vê a morte chegando. A minha sugestão é: pare de olhar para os lados e para baixo e olhe para cima. Porque aí o Senhor está lá, de mão estendida para você. Você não está sozinho. Descanse no Senhor. Amém? Vou pedir que você incline a sua fronte e que você faça a sua esta oração. Entregue isso ao Senhor.